Olá pessoal, hoje estou trazendo aqui mensagem para a semana da galera do signo de Virgem, tá? Lembrando que nós temos 3 decanatos, né? Os decanatos são separados por primeiro, segundo e terceiro, tá? Então mentaliza bem aquilo que vocês querem saber. Pode bater com a galera do primeiro decanato, como o segundo ou terceiro, enfim, tá? Mas é importante abrir o coração, a mente, para poder receber as mensagens que o universo está querendo te passar, tá? Pode ter algum destaque, sim, em alguma área específica, como também falar de um geral, mas é importante a gente verificar aquilo que está fazendo mais sentido no momento, tá? Então, assim, já deixei as cartinhas aqui separadas, embaralhada, tá? Para não perder tempo embaralhando na hora do vídeo, então já embaralhei, já fui separando, tá? Então, vamos lá. Para você que se conectou aqui com a pedrinha verde, a gente vai dar início agora, tá? Ou talvez a pessoa queira ouvir os dois montes para ver se complementa, né? Se completa as mensagens, tá? Então, vamos dar início aqui. Signo de Virgem, eles são muito detalhistas, né? São pessoas que eles são até dito como pessoas perfeccionistas, né? Pessoas frias, né? E tudo mais. Mas são pessoas que elas sabem a hora certa de finalizar situações, como também a hora certa de iniciar, né? Tem aquela questão de trabalhar muito no racional, né? O pessoal fala que são frios, né? São pessoas perfeccionistas demais, são mandonas, né? São livres, né? Na verdade, são pessoas livres, né? Então, vamos verificar aqui, para você que se conectou com a verde, né? Vamos ver aqui que os oráculos mostram, né? Para você. Bem, nós temos aqui uma energia vibracional, a gente começa falando sobre essa cartinha aqui, tá? Sobre o renascimento. E temos junto com ela a carta do portal da transformação. Olha só, gente, 2 cartas que falam sobre transformação, renascimento e transformação. Então, aqui é uma energia que precisa soltar, que precisa mudar. Vocês notam que nesse baralho, ó, nós temos um espírito que sai, né? Uma pessoa aqui, ó, tocando flauta, que sai. Na verdade, ele não sai, ele passa pelo meio do leão, né? Eu falei sai, porque parecia que ele estava saindo de dentro do leão, mas ele está passando, né? Então, de uma questão assim sobre energia, né? Falando assim, é como se você tivesse num momento muito turbuloso, assim, com muita turbulência, né? Um momento com muita turbulência, e aí você passa pelaquela situação, tá? Da fúria, da raiva, do momento que pode estar no caos, aí você consegue passar, né? Com o espírito mais leve, né? Mais calma ali, tal, mais calmo ali da situação, tá? E ali o espírito ele passa totalmente leve e até mesmo com canções, né? Então a energia de passar por situações com leveza, por mais que possa estar aparecendo situações de peso ou situação, sabe, de muita fúria, muito medo, né? Mas você passando, tá? Sua energia passando e fazendo com que você renasça, né? Uma energia de renascimento, né? Ou seja, de mudança. O portal da transformação, ele também fala sobre um portal ao qual você passa uma nova etapa, né? E te leva para um outro ciclo na sua vida. A borboleta, ela antes de ser borboleta, ela é, né, um lagarto, entra no casulo, né? E aí tem essa transformação da borboleta, né? Ou seja, né? Aquele ciclo de renovação. Você entra por esse portal e aí fecha ciclos que não fazem mais sentido para você e você tem o seu quê? Reflorescimento, seu renascimento,
se transforma. Lembrando que aqui algumas pessoas estão sendo guiadas pela espiritualidade, tá? Sua ancestralidade, né? Seus mentores espirituais vão estar te guiando para algo novo, tá? É uma carta de autoconhecimento, sim, de busca, de um avivamento, de algo mais místico, tá? Então, se você tá numa semaninha aí de busca da espiritualidade, os seus guias espirituais, seus mentores vão estar te guiando a novos caminhos, tá? Que requer uma transformação, um renascimento, tá? E nós temos aqui também, né, a carta da âncora, caixão, o trevo, a nuvem, o chicote e o urso. Olha aqui, ó. Então, assim, para a semana nós temos situações realmente de finalizações de ciclo. Carta daqui do caixão fala sobre esse renascimento. Então, 3 cartas na mesa falando sobre o renascimento, a transformação, mudança de ciclo, fechamento de ciclos, tá? Então, você está passando por uma situação de exigência de mudança. Eu tenho que resolver isso o mais rápido possível. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso acertar tudo, tá? Eu vejo que algumas pessoas podem estar tendo pequenos bloqueios na área financeira, ok? Mas se você souber renascer, se você souber transformar a sua área financeira, ao qual está tendo bloqueio, dificuldade, para algo positivo, como transformação, vou transformar meu financeiro. Tá um caos. Tô num descontrole total, não consigo pagar minhas contas, é só, sabe, dívidas em cima de dívidas, tá um bololô, tá virando uma bola de neve. Aí você começa a refletir como você vai fazer. Primeiro eu tenho que ir me organizando aqui para ir acertando, né? E lógico, tem pessoas que não vão dar para acertar as contas todas de uma vez, mas o ideal é a organização, né? Tem a organização, começa, né, se planejar, aí consegue resolver situações financeiras e transformar algo que estava um caos para algo mais leve, né? Eu vejo também muitas pessoas com problemas mentais, né, como muitas preocupações, muito estresse, nervosismo, né? Algumas pessoas se jogando a vícios, tá? Ou bebendo demais, ou fumando demais, ou fazendo algo muito ilícito, tá? Então, toma cuidado, porque aí atrai espíritos obsessores que talvez esteja trancafiando os seus caminhos, trazendo uma estagnação em áreas, né? Em várias áreas. Então, aqui a espiritualidade mostra um cuidado sobre isso, tá? É hora de rever aquilo que de fato está fazendo com que você se aprofunde em vícios e coisas que estão te desviando de um foco, tá? Temos a questão da mente, tá? Eu vejo algumas pessoas com muita preocupação, né? Com a mente totalmente confusa e conturbada, né? Com muita insegurança, com muito medo, mas por isso que está falando muito sobre buscar a espiritualidade, tá? Talvez seja para se tranquilizar, né? Para tirar esse peso aqui, essa preocupação. Eu vejo que em casos, né? Lógico que a gente está falando sobre uma tiragem da semana, de 7 dias, então é um caso passageiro, mas também fala sobre essa busca, tá? Buscar conhecimento, buscar ajuda, gente, não quer dizer que você seja fraco, tá? Mostrando que você está lutando por algo que você quer melhorar, tá? Nós temos aqui carta oculta, né? Nós temos a carta da raposa mostrando o quê? Uma estratégia, tá? Uma observação, um cuidado extremo, né? Com aquilo que você quer buscar, tá? Ou quer, né? Então, assim, a raposa, ela é um animal que observa, né? Ele estuda os campos estrategicamente, silencia em alguns casos, né? Mas ela não age por impulso, tá? Ela age com estratégia, com um jogo. Então, aqui vai ser necessário ter esse jogo aqui, tá? Principalmente na situação financeira, na situação aqui de casos mentais, tá? De estratégia e na busca
da sabedoria, tá, gente? Então, assim, a carta oculta mostra isso aqui, né? Mostrando a necessidade de ter o cuidado com algo, ter essa... Olha, esse jogo aqui, para a semana, tá muito, assim, espiritual, tá muito financeiro, tá? E tá muito pelaquela questão também de avaliar situações, tá? Avaliar situações de ciclos que precisam ser fechados, tá? Situações, né, de ressentimento, brigas ou mágoas, ou qualquer tipo de coisa que precisa ser resolvido. Mas as áreas que estão mais fortes para mim é a área financeira e espiritual, tá? Tem um pouco da saúde mental também, tá? A cabeça necessitando de um controle, tá? De uma ajuda. Talvez essa ajuda possa ser terapêutica ou psicológica, tá? Ou numa área específica que vocês, né, estão fazendo um tratamento ou necessita ter esse tratamento, tá? O neuro, ou não sei, tá? Mas aqui parece mais psicológico e terapêutico, porque vai trabalhar no mental, tá? Então aqui o mental está com pressão, está com conflito, está com muita preocupação, né? Nervosismo, estresse. E o espiritual mostra a necessidade de renascimento e transformação, ok? Vamos girar aqui o oráculo para a gente ver, né, um complemento, tá? Ó, não tem nada marcado. Eu vou girar aqui, tá? Pra gente ver o que os oráculos vão falar com você, né? Que isso possa ser um conselho, tá? Complementar aqui o jogo. Vamos tirar aqui, vamos mentalizar bem o oráculo, que você possa trazer uma mensagem, né? Vou abrir desse lado que o outro lado sai de ponta cabeça. Pense um pouco menos no dinheiro, nos negócios e em outras relações materiais. O que você precisa no momento é avaliar rapidamente a sua vida sentimental, tá? Ajude a dirigir os seus próximos e próprios caminhos, seja o seu guia. Em caso assim, aqui temos uma questão, né, que fala sobre não pensar em somente dinheiro e negócios, né, situações materiais. Mas ela fala sobre a vida sentimental, né, ter um momento para avaliar a sua vida sentimental. Por isso que está saindo muitas questões da mente, né, do mental, né, e um lado mais sensível, né. Aqui ela fala para você ajudar as pessoas a se direcionar, né, para um próprio caminho, mas também para você seguir o seu próprio caminho, tá? Seguir o seu caminho. Talvez isso daqui ela queira dizer que há ciclos que precisam ser finalizados e você precisa soltar para você seguir o seu caminho, assim como pessoas também precisam seguir o caminho dela, tá? Pode estar correspondendo ao quê? Uma decisão importante, tá? Alguma coisa no lado de relacionamento, pode ser, né? A decisão importante em situações financeiras ou situações, né, profissionais, talvez queira mudar de emprego, alguma coisa assim, né? Aí tá assim preocupada. Então ali mostrar o caminho para pessoas, mas também você achar o seu, tá? É um direcionamento. Então aqui as cartas estão mostrando isso daqui, aqui é muito mental mesmo e muito espiritual. E há uma questão, né, de fechar ciclos, de resolver sim, tá? Outra questão agora que me deu aqui no finalzinho, que me veio aqui, para você tomar com pessoas, tomar cuidado com pessoas próximas que na verdade não são suas amigas, ou é sua amiga ou é o seu amigo. Essa pessoa vai se levantar contra você durante a semana com muita rivalidade, com muita fúria, e isso pode trazer uma perturbação para sua cabeça, tá? Então é nisso daqui que talvez necessite da tranquilidade, tá? Do equilíbrio, tá?
Então, temos situações aqui, tá? Igual como eu falei sobre algumas amizades, como cuidado para não te levar para situações de vícios e tudo mais, tá? Amigos que não são amigos, né? Amizade que corrompem os bons costumes, né? E te leva para outros caminhos que não são os seus caminhos. Então, mostrar essa pessoa que aquilo ali não é para você é mostrar um caminho, tá? Então, não, isso aqui não é para mim, eu não tô afim, não quero. O meu caminho é esse aqui, o seu caminho é para lá, vai para lá, tá? Então, é isso aqui também, tá? Que me passou assim no final, ela para não esquecer, fale sobre as amizades, fale sobre as rivalidades, fala sobre o conflito, sobre a disputa de algo que traz insegurança e medo, tá? Fala sobre a pressão, os ataques espirituais que necessitam de uma proteção, de uma transformação, de um renascimento, tá? Então, é isso que eu vejo aqui para a semana de algumas pessoas, tá? Bem, eu espero que isso aqui tenha feito sentido, tá? Se não fez sentido, gente, faça uma consulta particular, talvez você possa encontrar mais sentido, respostas mais claras para você, tá? Se quiser também, pode estar assistindo o outro montinho para ver se bate, tá, com o primeiro, tá? Vamos lá para o segundo. Segundo montinho, tá? Lembrando que signo ele tem 3 decanatos, tá? O primeiro, segundo, terceiro. Algumas podem bater com o seu momento, como não bater, tá? É bom levar em conta, tá? Não falar, porque não bateu pra mim, porque esse jogo não sei o que, não sei o que. Gente, tem um monte de vídeo aí que vocês podem assistir, como eu disse, tá? O ideal é sempre fazer uma consulta particular, que eu acho que canaliza melhor a sua energia, tá bom? Vamos lá. Olha aqui pra essa semana. Virgem, signo de Virgem, né? Muito detalhista, né? Muito perfeccionista e muito apegado a situações do passado. Eu vejo pessoas presas ainda no passado, tá? Vejo uma energia muito ligada ainda às situações do passado, uma ligação, sabe? Não sai dali, essa ligação ainda fica, né? Em alguns casos aqui, gente, eu vou falar assim, aqui tá uma área amorosa, tá? Aqui temos o destaque na área amorosa, diferente do outro lado, do outro montinho. Esse montinho tá falando muito mais sobre a área amorosa, situações de fato de apego, né? De uma ligação que não se desfaz, né? Ou tá difícil, né? A carta da temperança saindo aqui no arquétipo, mostrando a necessidade de equilibrar a situação, tá? De ter um tempero no relacionamento, de ter uma conexão com, né, a sua vida ou com o próximo, mas a energia fala sobre as situações de vidas passadas, tá? E isso precisa temperar, precisa equilibrar para que você consiga fechar esse ciclo aqui do passado e entre na situação nova, né? Então, aqui requer muito essa questão aqui, ó, energia, né, do passado, situação que requer equilíbrio, né? Requer um tempero na vida, né? Um sentido na vida, tá? Precisa fechar ciclos, porque isso se torna uma situação repetitiva no seu caminho, como aquela questão, né, de estar sempre se repetindo, tá? Como se fossem ciclos repetitivos, né? Então, por isso que a carta ela fala sobre essa vibração, sabe? Essa mudança, a necessidade de mudança, tá? Então, vamos deixar as coisas do passado no passado. Não consigo esquecer o passado, tá difícil para mim, mas eu vou conseguir, tá? Nem que você tenha ajuda ou buscar ajuda na espiritualidade,
né? E que possa conseguir trabalhar nessa situação de desapego, tá? Ou espiritualidade, ou a situação, né, psicológica também, porque às vezes a pessoa fica tão frustrada com algo, traumatizada com alguma coisa que não consegue esquecer, tá? E aqui no arcano, tu nota que é o mesmo arcano da lua mexendo com as emoções literalmente, tá? Aqui há um miticismo, aqui há uma situação que envolve, né, coisas do passado, mexe-se com os sentimentos, lembranças e apego, tá? Então, estado melancólico e tristeza profunda, tá? Então, se você não tiver esse cuidado de cortar essa situação aqui do passado, aqui a energia da semana vai ser isso aqui, tá? Se você não conseguir, né, desligar de situações do passado, mágoas, ressentimento, tristeza, frustrações, não sei o que. Tem casos que é específico, por isso que eu mencionei a ajuda psicológica ou terapêutica, tá? Porque às vezes a pessoa passou por um trauma, teve uma frustração, tem um medo, não consegue, tá? A situação do passado. Então precisa de uma ajuda, tá? Seja espiritual ou na área médica, ok? Bom, eu disse que aqui está bem forte a área amorosa, porque eu vejo uma chegada de uma pessoa na sua vida, tá? O cavaleiro, ele se direciona até você, eu vejo encontros, tá? Aqui é algo que traz essa possibilidade. Então, se você souber desapegar do passado, você se permite algo novo, tá? Aqui fala também sobre uma pessoa que te observa muito, 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 tá? E essa pessoa, ela se direciona. Em alguns casos, algumas pessoas já estão batendo papo, já estão conversando, tá? E pode ser que esteja marcando o encontro, tá? Há situações aqui também de muito cuidado com situações que envolvem dinheiro, tá? É a hora de administrar bem, tá? De ter cautela, né? Com essa questão do fluxo de dinheiro, porque assim como pode entrar, também pode sair, certo? Outras pessoas estão com muitas energias misturadas, talvez seja para esquecer de coisas do passado, aí começa, né, a se permitir, sai com um, sai com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, e vários contatinhos, várias energias e tal, mas não consegue se desprender do passado, tá? Mas é uma semana muito focada na área amorosa. Temos situações de um fluxo, de uma energia, de pessoas batendo papo, conversando, encontrando, tá? E um direcionamento de um cavaleiro, de uma pessoa que se aproxima de você, tá? Essa pessoa, ela vai se aproximar estrategicamente, tá? Porque ela te observa, ela planeja algo e ela vai se direcionar até você, tá? Pode ser uma pessoa do passado, porque aqui está muito a questão do passado também. Pode ser que uma pessoa do seu passado apareça, né, aí durante a semana. A pessoa marca encontro, né, e volta para sua vida. Outra coisa também, tá, é que em alguns pequenos casos, não todas as pessoas, mas de pequenos, vai para a minoria aqui, tá? Algumas pessoas vão estar entre duas pessoas, tá? Pode estar em triângulos amorosos, né? E a pessoa com muito cuidado, né, de não ser pego, ou você com receio de não ser pega, né? Me pegaram, né? Me descobriram, né? Então, talvez seja isso, o medo, né? Vamos dizer assim, você está num relacionamento, mas você conheceu uma pessoa muito bacana, e aí você está batendo papo e você vai se encontrar com essa semana com essa pessoa. E aí você tem aquele cuidado, né? Ou aquele medo de ser descoberta, né? Flagrada, né? Então, aqui fala sobre isso, tá? Também, né? Temos uma presença muito forte feminina, tá? Como a cigana,
né? Mostrando um lado mais sensível aqui para os virginianos essa semana. Então vai sair daquela questão fria e vai entrar numa questão mais emocional. Por isso que tá com as emoções e energia ligada a setores do passado, requerendo totalmente equilíbrio. Interessantíssimo, gente. Vamos verificar. Deixa eu verificar agora, antes de partir para a mensagem dos oráculos. Vamos verificar aqui a mensagem oculta. Falando mais sobre o mental mesmo, tá? Trabalhar com o mental, o medo, né? A insegurança, né? Se você souber controlar isso, vai ter sorte aqui durante a semana para algumas coisas, tá? Sorte em jogos, em apostas, tá? Por isso que sai a estratégia e entrada de dinheiro. Sorte nos seus caminhos, né? Sorte amorosa, né? Teve sorte aqui em situações de boa recuperação, de melhora de uma coisa, de uma prova, de um concurso, tá? Mas tem que tomar cuidado com as energias do passado para ela não te atrapalhar, tá? Como medo, insegurança, tá? E equilibrar vai ser essencial para a semana, tá? Então vamos ver aqui no oráculo. Eu vou dar aqui. Vamos rodar aqui para a gente ver o que o oráculo traz como complemento aqui para essa mensagem. Ó, não tem nada marcado, tá? Vou tirar do lado direito porque do outro lado sai de cabeça para baixo, tá? Vamos tirar uma mensagem, vamos ver o que o oráculo fala. Esse lado. Você precisa de transformações radicais para se manter bem. Encare o futuro sem hesitações. O processo poderá ser bem lento, mas absolutamente seguro e proveitoso. Olha. Se transformar, como diz a carta, né, de vidas passadas, né, o tarô da lua, né, para se ter uma melhoria, tá? Para manter algo bem no seu caminho, tá? Para fazer uma transformação radical aqui. Preciso me desapegar do passado, literalmente, né? E nisso você encara sem medo, muita estratégia que eu encara, né, a situação, e por mais que seja lenta, né, mas será muito bem proveitosa, tá? Vai ser muito bem proveitoso aqui, tá? As chegadas o crescimento, a abundância, tá? A estratégia aqui para a semana será fundamental, tá? Se você trabalha com vendas, aqui vai ser também muito bacana, tá? Mudar o jeito de abordar, mudar o jeito de fazer a venda, né? Aí você consegue ter bons resultados, bons clientes, tá? Eu vejo algumas pessoas trabalhando em área médica, não, área externa, né? Na situação, principalmente com vendas, internet, né? A pessoa se destacando aqui, tendo um domínio. E vem novos clientes, vem novas pessoas, tá? Através de comunicação. Assim também como a questão amorosa, tá? Vem novas possibilidades. Mas tem que tomar cuidado com a questão da troca de energia demais, né? Sabe quando a pessoa está se refugiando? Eu quero esquecer aquela pessoa, vou me refugiar, vou me permitir, vou me abrir para novas e novas e novas. E aí esse cuidado, tá, gente? Então, assim, temos sorte, sim, com coisas, temos mudanças, sim. E como o oráculo fala sobre que o processo pode ser lento, mas é absolutamente seguro e proveitoso, tá? Então, eu espero que isso daqui tenha feito sentido para vocês, tá? Que vocês possam ter uma ótima semana, tá?
com muita paz, com muita luz, né? Com o coração renovado, né? Com uma questão de equilíbrio e segurança total aí para vocês essa semana, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus, uma ótima semana, tá? Com muita paz, com muita luz, gratidão. Tchau.